Olá, eu sou Priscila Frais e o tema de hoje é fascinante. Nós vamos falar sobre os números e qual a mensagem que eles carregam para nós. Mas antes de tudo, pense comigo. Vamos entender que Deus fala, que Deus se comunica através dos números. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e se manifestam no mundo físico. Pense comigo, eu escolhi dois números. O número 12, por exemplo. Deus, para falar de Israel, para falar das coisas do seu governo, ele estampou o número 12. São 12 tribos, são 12 apóstolos, são 12 portas de entrada para Nova Jerusalém. E no nosso mundo o ano tem 12 meses. O número 7, qualquer um de nós percebe que ele tem a assinatura de Deus, que desde Gênesis até Apocalipse tem manifestações de Deus através do número 7. Então, mas e no mundo físico, como é que isso aconteceu? Deus estabeleceu 7 dias na semana e o sétimo dia é o dia de descanso, é o dia de comunhão com Ele. Então pronto, está estabelecido o fundamento que Deus sim se comunica através dos números. Então nesse vídeo a gente vai falar quais as mensagens que Deus está falando através dos números. Deus trabalha com repetições e as repetições são a forma de Deus chamar a nossa atenção. E a repetição dos números são fáceis, porque 7, 7, 7 de novo, chega uma hora que você tem que ficar intrigado e entender, não, Deus está falando comigo. Qual é a mensagem que Deus está falando? É sobre isso que esse vídeo vai falar. A mensagem de Deus manifesta a nós através dos números. O que essas mensagens querem dizer? Esse vídeo de hoje está cheio de curiosidade, cheio de formas e maneiras que Deus se comunica conosco. Mas antes de tudo, se você quer entender a voz de Deus, entender essa mensagem que Ele está tentando te comunicar, esse é teu espaço. Então considere se inscrever nesse canal, acione o sininho das notificações, deixe o seu like ou seu dislike, faça também o seu comentário e compartilhe o conteúdo desse vídeo com algum amigo. Eu quero começar falando que quando se tratam de números, as interpretações são infinitas. Eu vou dividir aqui percepções e experiências que eu vivi e que eu consegui entender a mensagem de Deus. Mas sem dúvida há muitas outras formas e muitas outras mensagens de Deus se comunicar. Tanto em sonho como na vida real, a repetição, como eu já disse, é uma forma de Deus nos chamar a atenção. Então eu vou estar dividindo contigo as minhas experiências e aquilo que eu consegui entender, aquilo que eu consegui interpretar da mensagem de Deus através dos números. Tem um ditado que diz assim: a sabedoria tem a lanterna virada para trás. Isso quer dizer que olhando para trás, olhando para o passado, a gente tira lições para o futuro. E eu quero destacar aqui uma passagem que está em Provérbios 24:32. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição. Outro ditado popular que eu quero destacar aqui diz o seguinte: o inteligente aprende com as próprias lições. O sábio aprende com as lições dos outros. Sendo assim, o sábio é aquele que observa a vida dos outros, tira conclusões e consegue aplicar essas verdades na própria vida. Para exemplificar essa forma de Deus falar através dos números, eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha vida em 2014. Eu trabalhava com meu marido e nós almoçávamos todos os dias no mesmo restaurante. Era um restaurante aquilo. Bom, ele fazia o prato dele e eu fazia o meu. Só que a gente começou a reparar que quando a gente ia pesar esse prato, o valor dele e o valor meu era o mesmo. Isso foi um dia, 2 dias, só que passou a ser repetitivo. Várias vezes a gente ia pesar o nosso alimento e dava exatamente o mesmo valor. A ponto da pessoa que pesava e anotava num papelzinho e falava: que interessante, o mesmo valor de vocês. A pessoa do caixa olhava, falava que já nos conhecia, falava: nossa, que interessante, o mesmo valor dos dois. Isso se repetiu tanto que chamou a nossa atenção. Já na época, o meu marido desvendou essa charada. Olha, Deus está dando uma mensagem que a gente precisa estar em concordância. Porque vamos lá, uma vez pode acontecer, 2 vezes, coincidência? Daí pra frente a gente já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Então, se as repetições acontecerem com você, você já sabe, ok, Deus, você está falando comigo. Qual a mensagem que você está querendo comunicar? Em várias de suas parábolas, Jesus sempre fazia o comentário: quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir? Então, quando Deus está usando repetições, é essa mensagem: olhos para ver e ouvidos para ouvir. Existe uma mensagem. Você está conseguindo entender? Se você não está entendendo, então tem que buscar em Deus. É isso que a repetição vai estar falando. Existe uma mensagem de Deus. E essa repetição, hoje, nesse espaço, eu estou focando através dos números. Então, os números carregam uma mensagem. Então, hoje, olhando para trás, a gente consegue entender que essa concordância que Deus estava falando para o meu marido e para a minha vida era a seguinte:
está acabando uma fase e nova fase vai estar começando. Vocês precisam andar junto, precisam andar em concordância. Então, olhando para trás, eu consigo analisar qual é a mensagem que Deus estava falando. Seria mais fácil se eu tivesse entendido isso naquela época. Tá, Deus está mandando a gente estar em concordância, mas concordância com o quê? Ter entendido isso naquela época teria nos poupado de algumas incertezas, de algumas discussões e de alguns desacordos que nós tivemos. Porque muitas vezes a gente rejeita o novo, não é mesmo? Uma repetição muito comum que acaba chamando a atenção das pessoas, elas olharem no relógio e verem 14, 14, 12, 12, 10 e 10. Não o mesmo número se repetindo, mas a hora dupla. 14, 14, 3 e 3. Isso sem dúvida vai chamar a tua atenção conforme isso fosse repetindo. Eu não estou falando aqui da repetição do mesmo número várias vezes em lugares e momentos diferentes. Eu estou falando de você olhar no relógio e ver o mesmo número dobrado. 3 e 3, 4 e 4. Nesses casos, a mensagem é: esteja em concordância. Mas em concordância com o quê? Aí você vai analisar como que está acontecendo na sua vida. Isso é uma coisa que eu não vou poder te responder. É uma coisa que você vai ter que buscar em Deus e uma coisa que você vai ter que analisar sozinho, você e Deus. Eu quero colocar um parênteses aqui, que é muito comum as pessoas verem no relógio 11 e 11 e isso se repetir. Esse tema tem vários significados e vai ficar para um vídeo separado no futuro. Ok, quando a gente está falando de números, a gente lembra bastante do relógio. Eu não estou restrita apenas ao número do relógio, mas como a gente checa as horas várias vezes no dia, é normal que através das horas a gente perceba que é uma mensagem de Deus. Então, se você é casado ou faz parte de uma família, não quer dizer que a linguagem dos membros da família seja a mesma. Deus pode falar com o mesmo número, mensagens diferentes, individuais para cada um. Então, é comum que os membros da família ou casal passem pelas mesmas experiências, porque daí a mensagem é coletiva, é para os dois ou para todos os membros da família. Vou exemplificar aqui com o que aconteceu na minha vida. Eu comecei a reparar que toda vez que eu olhava no relógio, tinha de alguma forma o número 11. E aquilo começou a se repetir, se repetir. Eu comecei a falar para o meu marido: nossa, mas que estranho. Toda vez que eu olho no relógio, tem o número 11. Ele não deu bola. Mas aquilo começou a se repetir tanto que eu falava número 11, número 11, número 11. Até que ele começou a perceber que também com ele acontecia a mesma coisa. Toda vez que ele olhava o relógio, vamos dizer assim, de 10 vezes que você olha no relógio, certamente mais de 50% tinha o número 11. Ok, a mensagem era para mim e para ele, como casal. E o mais engraçado é que muitas vezes até a gente ia na casa de alguém ou olhava no micro-ondas e o horário estava errado. Ou então tinha acabado a luz de casa, mas a gente ia ver, estava marcando 11 e 11. A hora estava errada, mas mesmo assim estava marcando o número 11 de alguma maneira. 1 e 11, 2 e 11, 5 e 11, 11 e 11. Ok, Deus, tem uma mensagem. Então, no nosso caso, a mensagem de Deus era: vocês estão em momento de transição. As coisas vão começar a mudar. Uma das mensagens do número 11, e o número 11 carrega várias mensagens, é transição. Eu estou falando aqui de experiências da vida real, mas essas mesmas experiências podem se repetir em sonhos, tá? E vão carregar o mesmo significado. Outra forma de Deus se comunicar através dos números é o número 7. O número 7 também carrega vários significados. Mas quando ele está em sonho, ou quando ele acontece de uma forma relacionada a lugar e tempo, ele tem uma mensagem que quer dizer: você está no centro da vontade de Deus, você está na hora certa ou você está no lugar certo. Essa é a mensagem que o número 7 carrega tanto em sonho como em repetição na vida real. Então isso pode estar tratando da área geográfica onde você mora, isso pode estar tratando de trabalho, da sua vida estudantil, vai estar apontando para o momento certo, para a vontade certa de Deus em alguma área de sua vida. Então, se no sonho você vê um relógio com o número 7, está falando do tempo perfeito, da hora, para você fazer aquilo que o sonho está te mostrando. Que a vontade de Deus é para esse momento, o número 7. Eu quero usar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Como eu já disse em outros vídeos, eu moro em Londres. Quando eu cheguei aqui, eu fui recebida por uma amiga, fiquei na casa dela um bom período. E estava procurando lugar para morar e estava com grande dificuldade, porque eu era nova aqui, tinha problema de não ter crédito estabelecido, mas acabei conseguindo achar um lugar para morar através da indicação de um amigo. Mas olha que coisa interessante, eu descobri que eu vim morar num lugar que chama Seven Sisters, que quer dizer 7 irmãs. Curioso, não? Só que eu só percebi isso depois. Então, o nome do lugar, do bairro que eu moro, é 7 Irmãs. O dia que eu estava fazendo mudança, eu fui, comprei coisas, passei no mercado, enchi o carro de coisa arada e a hora que eu parei em frente à minha casa, com a mudança para descer do carro, para subir com as coisas, eu reparei
que no velocímetro do carro estava marcando 77,7. Caramba, olha os sinais de Deus. Então Deus me colocou num lugar chamado Sete Irmãs. O velocímetro estava mostrando 77,7. Uau! Ou seja, a marca de Deus estava por toda parte, para que você entenda que as coisas na nossa vida, quando você está dentro da vontade e disposto a obedecer a Deus, elas não acontecem de maneira aleatória. Eu quero que você leia comigo Atos 17, 26. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde elas deveriam habitar. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, e tudo tem um momento e um lugar para que seja estabelecido. Então, qual era a mensagem de Deus? Esse lugar, esse momento, é o lugar que eu escolhi nesse momento para a sua vida. É uma forma de Deus dizer, olha, você está dentro da minha vontade. E o mais engraçado é que o número da minha casa é 24. 24, duplamente o número 12. E o nome da rua é Campo do Despertar. É incrível, né? Deus deixa a assinatura dele na nossa vida por toda parte. Basta a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Outro tipo de mensagem que eu descobri recentemente é você ver as horas como espelho, como reflexo. Ver as horas dessa forma. 1, 2, 2, 1. 2, 3, 3, 2. Os minutos são espelho das horas. Isso também carrega uma mensagem. E a mensagem é para a sua atualidade, para o que você está vivendo no momento. Ela vai estar dizendo que o que você está vivendo, aquilo que você está passando, é reflexo daquilo que você escolheu, que você decidiu no seu passado. Analise o que você está vivendo, o que você fez no passado, quais as escolhas, quais os caminhos. E hoje você está vivendo o reflexo disso. Essa é uma mensagem para quando você vê isso várias vezes, de maneira repetida. A repetição é a assinatura de Deus. Eu quero repetir aqui que Deus fala com a gente de várias maneiras diferentes. Isso que eu estou passando hoje é o dialeto de Deus na minha vida. Aquilo que eu aprendi, que Ele está falando comigo, as mensagens que Ele está passando através dos números. Porque os números são uma coisa que me chamam a atenção. Então, de alguma forma, eu sei que é essa maneira que Deus chama a minha atenção e Ele criou uma linguagem entre nós através dos números. Na sua vida pode ser diferente. Talvez sejam cores, talvez seja através do clima. Mas através dos números, sim, há mensagens. E seja qual for o dialeto de Deus na sua vida, você tem que descobrir isso e decifrar qual é esse enigma. Falando desses enigmas, eu quero que você venha comigo agora em Marcos 4:33. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida da possibilidade de compreensão de seus ouvintes. O que essa mensagem está falando? Sonhos, repetições são parábolas. Parábolas é a linguagem de Deus. E Ele dá essa linguagem para se comunicar conosco na proporção do nosso entendimento. Então, o objetivo de Deus é nos atrair para Ele. Nos atrair para Ele para que a gente possa compreender a sua mensagem. Então, nada de, eu não sei, eu não entendo, eu não consigo. Consegue sim. Se você estiver ligado a Deus, se você tiver realmente a intenção de buscar e de entender a voz dEle, aqui a própria palavra está falando. Ele fala conforme a nossa capacidade de compreensão. E Ele usa aquilo que nos rodeia, aquilo que faz parte da nossa vida. Então pode ser através de uma música, de uma gíria da internet, de um número de telefone, do nome de uma pessoa. Veja que Deus vai se adaptar à sua linguagem, para que você possa entender que Ele está falando contigo. Então não descarte nada e preste atenção nas repetições. Outra coisa bacana que aconteceu comigo recentemente foi olhar no relógio e ver a hora 0000, meia-noite. Já a primeira vez que eu vi isso no relógio, o Espírito Santo testificou no meu espírito que era o começo de uma nova fase, que algo estava reiniciando, algo estava começando na minha vida. E nesse período eu vi algumas vezes 0000. Então, se você vê em sonho ou na vida real 0000 de maneiras repetidas, a mensagem significa algo novo está acontecendo, está prestes a começar. Tanto pode ser que Deus está escrevendo um começo para você, quanto Deus está te dando a oportunidade de você escrever um novo começo para a sua vida. Você precisa discernir se é tempo de você fazer escolhas e escrever a sua história, ou então seguir a história, a direção que Deus está escrevendo para a sua vida. A resposta só você pode dar. Algo que também é muito comum é você acordar por várias noites exatamente no mesmo horário. Nesse caso, a repetição tem uma mensagem escondida. Vamos supor que por vários dias você acorde às 3h33 da manhã. O que você deve fazer?
Perceba que o horário e os versículos bíblicos são escritos da mesma maneira, são separados com 2 pontos. Isso é uma forma de te dizer que você deve pegar esse horário e buscar um versículo na Bíblia correspondente a esse mesmo horário que você tem acordado. Para exemplificar, vamos dizer que você acorde às 3h33. O que você deve fazer? Você deve pegar as escrituras, livro por livro, e olhar capítulo 3, versículo 33. Alguns livros vão ter essa passagem, outros não. Então, os que não têm, simplesmente desconsideram. Já os que têm, você lê e vê se faz algum sentido. Algumas vezes o versículo está pegando pesado e a nossa tendência é já descartar. Não é para mim. Não faça isso, gente. Medite, pense, pode ser um alerta, uma mensagem de Deus para nós. Baseado nesse número 3:33, vamos dar uma olhada em Provérbios 3:33. O que está dizendo? A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Então, nesse caso, se você estiver fazendo uma coisa errada, é uma sentença de maldição. Já se você tem andado com Deus e os teus caminhos estão corretos, é uma declaração de bênção. Quero ler aqui também contigo Lamentações de Jeremias 3:33. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. Você está passando um momento difícil? Nesse caso, Deus vai estar falando, olha, não é por minha causa, não sou eu que estou te causando isso. Então essa análise do horário que você acorda também funciona quando você tem sonhos proféticos. Quando você tem sonhos, eu sempre falo que além dos sonhos, você deve anotar o horário que você acorda. Porque além da mensagem do sonho, pode ser que Deus esteja apontando para alguma passagem que vai fazer conexão, que vai completar a mensagem. Então, além do sonho, é interessante você dar uma olhada em toda a escritura para ver se você encontra alguma passagem baseada no horário que você acordou e se alguma passagem tem conexão com esse sonho. Então, a mensagem vai estar conectada. O sonho, a interpretação do sonho e mais a passagem através do horário que você acordou. Baseado nesse horário de 3:33, também você deve considerar, se você procurou 3:33, as passagens bíblicas, e não achou nada, considere 33:3. E nesse caso eu quero usar como exemplo Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Você tem buscado alguma resposta de Deus? Então, nesse caso, a mensagem de Deus é, através da intimidade, através de você me buscar, eu vou te mostrar aquilo que você quer. Outra maneira de Deus se comunicar conosco através das horas é você ver de maneira crescente as horas ou de maneira decrescente. De maneira crescente é quando os números estão na sequência e aumentando. 1:23, 2:34, 3:45. Então os números estão numa sequência e numa sequência crescente. Isso tem uma mensagem também. Isso vai falar de progresso, crescimento, acréscimo, evolução. Já se tiverem na ordem decrescente, fala exatamente o oposto a isso. Então a sequência de números em ordem decrescente, tipo 4:32, 5:43, a mensagem seria diminuição, falta, decréscimo, pobreza, decadência, retrocesso e escassez. Uma exceção seria 3:21. 3, 2, 1. Isso fala de contagem regressiva. Algo se aproximando. Algo está para acontecer, prestes a se manifestar. Outra mensagem escondida está em números compostos. Esses números, se você vê eles em vários lugares, por exemplo, vamos dizer que na placa do carro à sua frente, sempre. Você parou no sinaleiro e você olha, o número da casa é esse número. Então, assim, números compostos que você vê de maneira repetida. Para exemplificar esse princípio de número composto, eu escolhi o número 86. Então, se você vê um número composto, repetido, pode ser 2, 3, 4 dígitos, o que for. A primeira coisa que você vai fazer é colocar esse número na Bíblia. Então, como eu escolhi o número 86, coloco 86 na busca da Bíblia e vê o que aparece. Só tem um versículo citando esse número 86. Gênesis 16:16 diz o seguinte: Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Uma das possíveis interpretações para essa mensagem é que Deus está apontando para uma gravidez fora da vontade de Deus. Ainda nesse número 86. Outra forma de talvez você analisar seja somando os dígitos. 8 mais 6, 14. Um dos significados do número 14 é a linhagem sanguínea. A gente vê isso em Mateus, quando está falando da genealogia de Jesus. Outros significados mais específicos para os números a gente vai ver em outros vídeos na sequência. Outra possibilidade ainda dentro do mesmo número 86 é você olhar o significado separado dos números, do número 8 e do número 6.
8 fala de recomeço e 6 é o número do homem, o que fala de esforço e de escolhas. É possível que a mensagem seja: você precisa atuar para que algo venha acontecer na sua vida. Veja dentro dessas possibilidades a que melhor se encaixa dentro daquilo que você está vivendo. Outra coisa também relacionada aos números. Números em sonhos, eles são sempre importantes. Então, se tiver número em alguma porta, em alguma locomoção, em algum ônibus que você esteja pegando, ou então o valor de alguma coisa, ou a quantidade, o preço que você está pagando, o troco, tem mensagem escondida aí. Quero usar como exemplo o sonho de uma pessoa conhecida. Ela foi ao mercado e tinha uma nota de R$ 5. Ela comprou algum item, pagou esse item e, na verdade, quando ela recebeu o troco como se ela tivesse dado R$ 10. E o troco foi 7. O significado desse sonho é: você tem R$ 5. O número 5 representa o favor de Deus. Você tem o favor de Deus sobre a sua vida, para as coisas que você necessita. Então ela foi e pagou. E ela recebeu o troco como se ela tivesse dado R$ 10. R$ 10 é duplamente o número 5. Deus está dando uma mensagem que daqui para frente eu estou dobrando o meu favor na sua vida. E ainda, para completar, ela recebeu de troco 7, que é a vontade, o cuidado perfeito de Deus na vida dela. Não é incrível como Deus se comunica com a gente? Então os números são um universo maravilhoso, é algo fantástico, que tem muita mensagem escondida para a gente entender. Como eu disse no começo, não se limite àquilo que eu te ensinei aqui, àquilo que eu te expressei. Existem muitas outras maneiras de Deus se comunicar através dos números. Você tem alguma experiência diferente? Eu adoraria conhecer. Então, se você tiver alguma coisa diferente a acrescentar, faça algum comentário. O vídeo hoje foi um pouquinho longo, não é mesmo? Mas tem muito a se falar sobre números. Na verdade, esse vídeo é apenas o começo. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?